A jornalista Joana de Assis, no Redação Sport TV, deu novas informações sobre o caso de pendências de pagamentos do Botafogo na manhã desta sexta-feira. Segundo ela, o problema não atinge todo o elenco, apenas alguns atletas específicos. A repórter afirma que as reclamações principais são de jogadores do atual elenco, ou seja, aqueles que iniciarão em breve a temporada 2025. Vamos falar aqui da situação do Botafogo. As duas situações, Barreto, a gente trouxe em primeira mão e com exclusividade no Sport TV News. A primeira delas, então, na quarta-feira. A primeira informação era em relação à insatisfação de alguns jogadores pelo atraso da premiação. Então, o fio do novelo começou aí, né? Eu, para ser sincera, Barreto, eu não imaginei que o novelo era tão grande. Eu imaginei que existia uma insatisfação por parte de alguns jogadores desse atraso. Talvez fosse até um atraso normal, até o Botafogo já falou, que faz parte do fluxo de caixa. Mas não foi assim que se desenrolou a história, né? E aí a gente foi ouvindo mais jogadores. É importante dizer também que essa insatisfação tem uma narrativa do Botafogo que tem a ver com até a própria nota que eles publicaram ontem, de que são pessoas querendo tumultuar o ambiente, principalmente jogadores e empresários, jogadores que não renovaram, e que isso não é verdade. Eu não falei apenas com jogadores dessa lista de atletas que saíram, que não fazem mais parte dos planos para 2025. Tem jogadores do atual elenco, são líderes do elenco, então isso é uma mentira, né? Então, conversando com os jogadores, e são casos individuais, Barreto, e eu ouvi muita gente, e também empresários me procuraram, diretores de outros clubes que têm débitos também me procuraram, então é um fio extenso. Mas vamos focar nos jogadores, tá? As queixas, elas são extensas, então a gente não está falando mais de premiação atrasada. Então, por exemplo, vou citar um caso, tá? De um jogador que tem 10%, ele alega, né, ter 10% do FGTS atrasado, aliás, 10% do FGTS total só depositado, ele inclusive compartilhou comigo, né, a conta dele ali do FGTS, falou assim, ó, faz o cálculo comigo, se está correto. Então, isso, luvas de jogadores, aí a gente está falando de quantias de 2022, de 2023, bônus individuais, eu anotei porque é muita coisa, eu não vou conseguir citar tudo aqui, porque a gente ainda está desenvolvendo, mas é importante salientar o seguinte. Então, a primeira parte, né, a primeira notícia que a gente deu é a insatisfação pelo não pagamento. A segunda informação, que a gente também deu no News ontem, foi em relação à ameaça dos jogadores em não se representarem na data combinada, que é o dia 14. E aí, esse movimento foi encabeçado por líderes do elenco, ou seja, são jogadores que estão lá, insatisfeitos também com contas, e a gente não está falando só de premiação, junto com os jogadores que saíram. Então, não é um movimento, são os empresários que estão movimentando os jogadores para fazer essa polêmica. Não, são jogadores que saíram, jogadores que estão no elenco, então é complexo, né? E aí, ontem pela manhã, eu até questionei a assessoria, né, a diretoria de comunicação do Botafogo, falei, olha, eu gostaria de uma resposta em relação a essa parte aqui agora, em relação aos jogadores, essa ameaça. Eles enviaram uma mensagem até o Tairo Arruda, né, diretamente ao Tairo Arruda, num grupo de líderes com o Tairo Arruda, ameaçando essa reapresentação. E essa confirmação não veio. Ela veio, aliás, ela não veio até agora, né? O Botafogo, na nota, ele não fala sobre essa parte. Ele fala só sobre parte dessa dívida com alguns jogadores. Então, é um novelo grande, Barreto, é um novelo complexo. Muito do que eu ouvi eu ainda estou apurando, eu estou pesquisando, justamente para não cometer nenhum ato irresponsável. Agora, o que a gente tem que deixar claro, assim, são dois pontos diferentes, são dois momentos, e diferente do que o presidente da associação disse ontem, você que estava no evento, você deve ter visto, eu queria entender a parte da fake news que ele se refere. São fake, ele fala, né, é muito difícil, a desinformação, a fake news. Eu queria entender, presidente, com todo respeito, até te mandei uma mensagem aqui, queria entender melhor, onde está a fake news, que eu não achei até agora. Deixa só eu rodar aqui o trecho dessa entrevista que você citou, Joana, e depois a gente precisa tirar uma dúvida importante. Eu lamento muito, às vezes, as fake news, a desinformação. As pessoas estão querendo tumultuar o ambiente do campeão da Sul-Americana.
da América do Sul, que é o Botafogo, campeão brasileiro, que é o Botafogo, um clube extremamente vitorioso, com jogadores na seleção brasileira. É uma maldade que estão querendo fazer, mas nada disso vai abalar o futebol do Botafogo, o futuro do Botafogo, nada disso vai abalar a SAF, o John Textor. Tenho certeza que a gente vai ter um ano grandioso em 2025 e vamos repetir os ótimos resultados apresentados em 2024. O fato de ser campeão sul-americano, campeão brasileiro, de ter jogadores de seleção tem nada a ver com o que a gente brasileira, está falando, né, Barreto? E não exime o clube de cumprir os seus compromissos, né? Claro. Se o clube não está cumprindo os seus compromissos, pode ser um time que não tem jogadores na seleção brasileira, pode ser um time que caiu para a Série B, ou pode ser o campeão de tudo. Não é esse o tema. O importante é entender. Ele chama de fake news por quê? O Botafogo garante que pagou tudo o que deve, Joana? Ou o Botafogo diz que pode ser, sei lá, uma questão de fluxo de caixa, que tem um pequeno atraso, que vai ser quitado ali na frente. Eu não recebi essa resposta até agora. Pois é, isso que está faltando. Estou esperando. Né? Eu estou esperando. Aqui está aberto, o canal de comunicação está aberto, sempre esteve aberto e com todo respeito à nota divulgada pelo Botafogo. Ela esclarece muito pouco, né, sobre o que a gente está falando aqui. É isso, porque assim... Eu entendo a dificuldade, mas ela esclarece muito pouco. Quando você usa a expressão fake news, que significa notícia falsa, né? Pois A gente Cadê tem que a entender parte o que é falso na história. O a do gente nosso já sabe trabalho, que não é falso. com certeza não. A gente já sabe que não é falso na história que jogadores reclamaram, certo, Joana? Você mesma tem no seu celular aí, que já não tem mais capinha vermelha, mas continua recebendo muitas mensagens. Você tem várias mensagens de jogadores e de empresários dizendo que pagamentos não foram feitos e que a resposta a isso pode ser não se reapresentar. Então, essa parte, nós já sabemos que ela não é falsa, ela é verdadeira. Agora, o que é falso, então? O Botafogo não deve? Ou o Botafogo deve, mas já avisou quando paga? Então, não tem nada de falso, eu estou querendo entender. Inclusive, eu peço de novo, para vocês puderem explicar melhor qual é a parte que foi falada, que é falsa, pelo menos da parte da nossa cobertura, porque eu não sou responsável por tudo que falam por aí. A gente é responsável pelo que a gente publica e o que a gente apura. Se você puder ser mais específico, porque essas duas partes, elas foram checadas com múltiplas fontes, tanto a insatisfação dos jogadores, quanto essa ameaça de não apresentação. Inclusive, o último que me confirmou, porque não bastava receber de um do elenco, precisava de mais, né, para ser muito responsável com essa informação. O último é titular, é líder, enfim. Então, eu queria muito entender qual que é a parte do fake. Porque pode ter aí uma questão de prazo, por exemplo, né? Até quando? O Botafogo negociou com os atletas, olha, vamos pagar a premiação até o dia tal, tem um prazo tal para pagar? Pode ser isso, lógico que pode. Né? Não, mas aí é um outro problema. Na verdade, os jogadores até falam disso. Olha, esse prazo mudou várias vezes. E, inclusive, os jogadores que saíram, um escreveu para mim ontem, né? Joana, eu não tenho expectativa de receber. Eu sei que eu não vou receber tudo que eu devo, né? Agora, que fique claro que não é um movimento coordenado pelos jogadores que saíram. É um movimento coordenado principalmente pelos jogadores que estão lá e, claro, que conta com os jogadores que saíram porque são parte das pessoas que precisam receber determinados valores. E aí a lista é extensa. E aí que eu falo de novo, é individual. A gente não pode dizer que o Botafogo deve para todos os jogadores. Não é verdade também. Tem jogador que recebeu tudo. E a gente não vai ver esse jogador se manifestando, entende? E quando cobram, você tem que falar quem são os jogadores. Gente, existe uma lei de fonte, para quem não sabe. Ninguém é obrigado a expor a fonte. O que eu posso garantir para vocês é que ninguém é irresponsável aqui. E para confirmar esse tipo de informação, a gente conversa com muitas pessoas até. Olha, estou segura, porque são vários jogadores que estão me contando a mesma história. São líderes do elenco. Então, realmente, né, tá aqui. Está no meu celular, a prova está aqui, eu não preciso expor. Então, é isso. Então, são dois problemas e eu não vejo em nenhum momento, pelo menos até a cobertura que a gente fez, tanto da insatisfação quanto da ameaça, a fake news que o presidente se refere. E, de novo, ele não responde, aliás, o Botafogo não respondeu até agora, não confirmou a apresentação dos jogadores no dia 14. O que a gente tem até agora são os jogadores e seus agentes reclamando que pagamentos não foram feitos. Né? Que o Botafogo está devendo. Quando a gente diz que uma parte está devendo, significa que ela não cumpriu um prazo de pagamento. Né? É por isso que é importante a gente ouvir o Botafogo.
né, para que possa ser esclarecido o seguinte: olha, os jogadores estão cobrando, mas ainda está dentro do prazo. Né? Não paguei ainda, mas vou pagar, e quando eu pagar, eu não estarei estourando o prazo, por isso não estou devendo. Ou, realmente, estouramos o prazo, um pouquinho, mas dia tal cai na conta. Né? Seria muito simples, né? E fácil de responder. Acho que isso é o mais... Se chegou ao ponto de os jogadores estarem satisfeitos, é porque está faltando entre clube e jogadores, né? E aí, é claro, agora esse assunto vazou, esse assunto é de conhecimento público através da imprensa. Então, eu acho que fica também mais importante uma comunicação pública do Botafogo. Olha, o caso é esse aqui, vamos pagar dia tal, né? Ou, na verdade, nem está atrasado, pode ser isso. Não, tem tantas coisas para analisar nessa informação. A primeira é a seguinte, aí de conversar com os jogadores, assim. Discussão de premiação, eu vou lembrar um outro fato aqui também, com repórteres tão competentes, como é o caso da Joana, né? E a primeira coisa que eu acho que o torcedor tem que entender é o seguinte: a informação que te desagrada, ela é uma informação. Então você não tem, primeiro, para começar, que não ter a informação porque ela é ruim para o seu clube. Isso é a primeira coisa, né? Os fatos não ligam para seus sentimentos. Não ligam. Então, assim, em 2019, eu acho que o Barreto vai se lembrar dessa situação, se eu não me engano, Eric Faria e Caio Mota. Apuração de premiação dos jogadores do Flamengo na final do Mundial. Antes da final do Mundial. Mas por que foi divulgada essa situação antes da final do Mundial? Porque a informação ela não espera, né? A informação, ela chega ao jornalista e a obrigação da nossa profissão é divulgar. E é isso. Isso é um ponto. É que de dentro dos clubes costuma ver essa reação de estão divulgando isso agora para tumultuar o clube. Que também é algo assim que não deveria acontecer no futebol brasileiro, mas é algo muito normal a diversas equipes, né? Quando vaza esse tipo de informação, é uma coisa que... E debate de premiação é algo que acontece muito no futebol brasileiro, mais do que a gente sabe. Então, que a premiação, ela tem estava pensando nisso ontem, né? A premiação, o dinheiro que entra para a premiação, o jogador sabe que está lá, né? Porque, assim, as contas do clube, às vezes o clube está atrasando salário. Mas aí sabe como né? Não entrou o dinheiro da venda de um jogador, sabe aquele caixa onde está tudo ali? Aí realmente fica difícil da outra parte entender. Dinheiro de premiação é o seguinte: a Conmebol te pagou tanto, a CBF te pagou tanto, esse dinheiro já entrou. Sim. Ele não pode ir para o outro lado, porque está combinado antes que desse dinheiro, X% vem para mim. Sim. Então não me interessa se o clube tem fluxo de caixa ou não tem, se está devendo, não sei o que. Desse dinheiro aqui, X é meu. Na cabeça do jogador. Mas mesmo nessa questão toda de contabilidade, claro. Contabilidade foi minha pior nota no NBA, está no NBA. Tirei nota D, a pior nota que existe. Não consigo entender. Então eu mesmo estaria confuso. Mas eu acho que na cabeça do jogador é o seguinte: não, mas peraí, por mais que o caixa do clube tenha suas complexidades, claro, o dinheiro da premiação, alguém te entregou, você tira uma parte da para mim e leva a outra. Sim, é isso. A justificativa do Botafogo, que me parece, pela nota, pode ser que, enfim, o programa é assistido também pela diretoria de comunicação, é uma questão de datas de pagamento, né? Porque você teve a Conmebol pagando para a CBF e a CBF pagando para o Botafogo. E no momento que o Botafogo recebe, os funcionários estavam em recesso. É isso que os funcionários responsáveis pelo departamento financeiro estavam em recesso, dia 27 de dezembro. Bom, e aí o clube pode dar uma resposta simples também. Olha, gente, não é o seguinte, esse dinheiro não vem na minha mão, né? Não é assim, diretamente, né? Uma nota de 100 para você, outra para você. Esse dinheiro vai entrar na conta do banco, sim, entrou no fim do ano, tem resto. Tudo isso é explicável. Passa por intermediários, né? No caso, Conmebol, CBF e depois Botafogo, né? Não é algo assim, ganhou a premiação, caiu na conta, não é bem isso. O que a gente está tentando entender hoje é por que tem jogadores e agentes insatisfeitos, claro, né? O agente pode estar insatisfeito por outra coisa e está usando isso para... Tudo bem, mas aí é só me dizer, não, é que o pagamento é dia tal. Então pronto, acabou. Sim, é a situação. Eu vou falar da parte da torcida do Botafogo, mas aí não é uma questão, acho, com essa informação na minha visão. É uma questão assim, o torcedor do Botafogo, ele é um torcedor que ele entende que a mídia ao longo do tempo não foi benevolente com o Botafogo, que ela ataca o Botafogo, que o Botafogo é menos importante. Isso é uma
percepção do torcedor do Botafogo, da torcida, não estou falando agora de quem lida com informação, da torcida do Botafogo. Uma percepção justificada na mídia como um todo, na minha visão. Então, não é o caso do programa aqui, obviamente. Então, assim... Mas pode ser também. Isso aí, quando a gente ouve uma crítica como essa, a gente tem que tentar avaliar, tem que olhar para o que a gente fez ao longo dos anos e falar, será mesmo tal? Que o Botafogo a gente mais fez foi elogiar o Botafogo esse ano. Não, esse ano. Mas em outros anos não necessariamente. Você quer ver não tem que receber uma medalha. Aí que tá o problema. Eu não tenho que receber uma medalha quando eu estou elogiando um trabalho que é bem feito. Eu estou falando dentro de campo, principalmente. A gente elogiou diversas vezes. E também não tenho que receber uma medalha quando eu estou apontando a coisa ruim. Aí quando eu falo medalha, é assim... O torcedor não tem que me aplaudir quando eu estou elogiando, mas também não tem que atacar quando a gente está lidando com uma notícia que é desagradável. A gente entende a parte da paixão, né, Bruno? É complicado. E é normal, eu estou há muito tempo nessa estrada, eu estou acostumada. Então é sempre assim, não acontece só com o Botafogo, acontece com todos os times. Mas assim, a única preocupação para mim é quando se utiliza o termo fake news. Assim, ninguém está tratando com fake news, a gente está tratando com informações absolutamente corretas. Fake news não é um termo que você pode jogar ao vento, né? Exatamente. Agora, os pormenores... Fake news é uma mentira com malícia. Proposital. Com malícia. O que é pior ainda, né? Não é só uma mentira. E é um termo muito usado na política, né? Surgiu dali. Ainda existe isso, né? Mas a gente chamava de barriga. Barriga. Isso, a notícia falsa, mas não é falsa porque você quis, né? É falsa porque a sua apuração estava errada. E muitas vezes... A coisa mais interessante... Se fosse isso, mas não é. A coisa mais interessante para mim nesse embrólio tudo, furdunça, como falaria Simas, né? Porque eu acho que no curto prazo dá para solucionar tudo isso. Tá. É um desgaste, mas dá. O que eu acho mais interessante é as consequências de longo prazo, porque a gente está pisando em terra incógnita. Porque é muito cedo com as coisas de SAF. É muito cedo, né? A gente não sabe qual é o projeto de longo prazo de Textor com Botafogo. A gente não sabe onde é o retorno. A gente não sabe exatamente como vai ser a relação nessa coisa de multiclubes. A surpresa para mim é tudo isso está acontecendo antes de Mundial de Clubes, porque eu imaginava que a Maré Feliz ia, sem problemas, ir para o Mundial de Clubes, porque aí Textor, com o ego que todos eles têm. Eles não procuram os holofotes à toa. Não. Aí, Mundial de Clubes, Botafogo saindo muito bem no Mundial de Clubes, Textor, diante de um plateia mundial. Mas no longo prazo, a gente não tem a menor ideia para onde está indo. Tanto com Botafogo quanto outros clubes. Qual é o projeto? De onde vem o retorno? Né? Porque foi gasto muito dinheiro ano passado, quantidades que são dentro do universo do futebol brasileiro são difíceis a ver. Qual vai ser o retorno disso? Onde vai? A gente não sabe. Talvez a gente vai descobrir mais cedo do que eu imaginava. A SAF é algo novo e os processos são novos também, né? E levantar essas dúvidas não significa torcer para dar errado. Não. Né? Porque tem sempre uma reação muito defensiva nesse sentido. Né? Mas é por conta dessa situação que eu falei, do aspecto do torcedor do Botafogo com a mídia em geral. A essa leitura estaremos sempre sujeitos e ela pode ser correta. Essa é a questão e assim, eu acho que o que mais pegou em termos de análise, não é nem de informação, por exemplo. Não existe isonomia. Aqui, o programa não é todo retalhado entre 10 minutos para esse time, 10 para esse, 10 para esse, 10 para esse. Vamos tratar mais de uns e aí é uma coisa mais subjetiva, né? Qualquer torcedor pode achar assim, você trata com mais boa vontade desse time do que do meu. Isso. Aí isso estamos sujeitos, isso é o nosso... Claro. Né? E tem por exemplo, no ano passado, o Botafogo ele foi campeão brasileiro com... Ele não perdeu para os 6 primeiros colocados do brasileiro, né? E ele foi campeão brasileiro e teve o jogo contra o Atlético Mineiro. E no jogo contra o Atlético Mineiro era uma coisa como assim, o Botafogo vai pipocar. A análise, né, de muitos veículos de mídia e tudo mais. Então, o torcedor ele não entendia essa supremacia sendo analisada pela mídia de uma forma... Por que o Botafogo vai pipocar? Se ele não perde desde agosto, se ele não... perdeu para nenhum dos 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Estou dizendo isso parte do olhar do torcedor do Botafogo. Uma outra coisa que a gente tem que dissociar, que é o que eu comecei falando, é a informação do repórter. Eu acho que o torcedor tem que fazer esse exercício.
O repórter, ele tem informação, ele vai dar a informação. Para o repórter, não interessa se ele vai prejudicar o time A, o time B, o time C, o que vai acontecer. E não pode escolher momento. Qual a informação que ele vai dar, qual vai ser a consequência. Né? Isso não entra no cálculo. Né? São duas coisas diferentes. Assim. Na cabeça de muitos torcedores, e muitas vezes quem trabalha no clube sabe disso e alimenta essa desconfiança, né? O jornalista fica escolhendo o momento de mais impacto para divulgar uma notícia. E absolutamente não é assim que funciona a notícia. Você não segura nunca. Tem notícia, divulga na hora. Não, porque né? se você não... A concorrência vai fazer. É lógico. Né? Então, é isso. Não, e hoje tem até, por exemplo, o Marçal, hoje eu vou entrevistar o Marçal no Charla Podcast mais tarde. Eu acho que vai ser algo esclarecedor até para perguntar. O Marçal é um dos jogadores que saiu, né? E vai poder dizer se tem premiação atrasada, se não, quem do atual elenco tem, não tem, né? Óbvio. E o simples fato de perguntar hoje também incomoda o torcedor. Pô, você vai perguntar isso isso eu já vivi no podcast diversos. Por que você perguntou isso? Eu perguntei isso porque isso é de relevância, isso é de interesse público, então você tem que perguntar. Né? Muito torcedor acha que todo mundo vê o futebol... Sim. Através do mesmo prisma de fanatismo que ele enxerga. Sim, então, tudo é contra o meu time ou a favor do meu time. Sim. Bem, eu sou totalmente neutro em tudo isso aí, mas eu posso te garantir, até com Tottenham Hotspur, né? Que é sempre prejudicado pela arbitragem. Mas se tem uma nota que é ruim, vamos soltar aí. Sim. Mas isso a gente não tem como controlar. Né? O que a gente tem que tentar é trazer a informação mais precisa possível. Então, até agora estamos assim, né? Jogadores e seus agentes, e entre esses jogadores há alguns que saíram e outros que ficaram, reclamaram de atrasos na premiação e agora surgiu também uma reclamação com relação a 13º e férias. Né? O Botafogo ainda não explicou a razão desses atrasos, se esses atrasos realmente existem e se existem, qual é a razão. É isso que estamos esperando. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.